Eu quero ler com os amados irmãos no Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 18. E eu quero pensar nessa noite sobre uma pergunta: por que a igreja adora a Jesus? Por que a igreja adora a Jesus? E eu quero ler esses 18 versículos do capítulo 1 do Evangelho de João e refletirmos um pouco sobre esse tema. A palavra diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele, exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Louvado seja Deus pela palavra, pelo Evangelho, pela verdade de Deus, que chegou até nós de uma forma concreta, encarnada. A palavra eterna de Deus se fez homem, é isso que João nos apresenta aqui nesse texto. Por que a igreja adora a Jesus? Talvez você pense, isso é muito óbvio. Se a igreja é cristã, ela adora a Cristo. A questão é: por que a igreja adora a Jesus? Por que a igreja de Deus adora ao Senhor Jesus? Irmãos, nós fomos criados para adoração. Todo ser humano, a definição do que seja homem é aquele que olha para cima, né? Essa é a ideia no hebraico, né? Aquele que olha para cima. Nós fomos criados para relacionamento com Deus, mas nós perdemos isso. Os nossos pais se rebelaram contra o nosso Deus e nós perdemos essa finalidade, o propósito da nossa essência, propósito fundamental da nossa existência, que é adorar a Deus. Mas no Evangelho nós temos uma nova possibilidade de voltarmos a esse plano original, a esse propósito original de Deus, somente através de Jesus. Então nós chegamos a uma realidade que a palavra chama de conversão. O que seria então a conversão de uma pessoa? Conversão é uma mudança de caminho, né? Você está indo numa direção e você percebe que aquela direção não é a adequada, a correta, e aí há uma mudança.
Só que, no conceito bíblico, isso só pode acontecer a partir da obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, a conversão, ela que se dá a partir da obra do Espírito, é uma mudança do estado de rebelião para o estado de adoração. Quando nós somos convertidos a Cristo, nós somos automaticamente conduzidos pelo Espírito Santo a adorarmos ao Senhor Jesus. Mas é necessário, primeiro, que haja essa obra do Espírito. Nós lemos aqui o texto dizendo que Jesus veio para o que era seu povo, a sua nação, foi rejeitado por eles, mas no verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí no verso 13 diz: os quais, esses que creem no seu nome, que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram do alto, nasceram de Deus. Então, o que o texto está nos ensinando é que nós não nos tornamos filhos de Deus através do nascimento biológico, não é através da carne ou do sangue, é através do nascimento que o texto diz que é do alto, que é o nascimento de Deus, que é obra do Espírito Santo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele, no seu sermão Livre-Arbítrio, um escravo, ele afirmou o seguinte sobre essa obra do Espírito, essa obra de regeneração do Espírito. Ele pregava com muita autoridade, com muita veemência. Ele disse ao auditório: eu poderia lhes implorar de joelhos, com lágrimas nos meus olhos, e mostrar os horrores do inferno e o gozo do céu, como também expor a sua própria condição de perdidos e a suficiência de Cristo. Porém, nenhum de vocês viria a Cristo por sua própria vontade, a não ser que o Espírito de Cristo o atraísse. Então, ele estava muito consciente, e nós temos a mesma consciência, de que uma pessoa só sai desse estado de rebelião, desse desejo que há no coração humano de viver como se Deus não existisse, de não reconhecer a centralidade de Jesus na vida. Nós estamos convencidos, irmãos, que isso só acontece a partir da obra do Espírito. E quando o Espírito age em nossa vida, nós passamos a adorar a Cristo. E aí eu volto à pergunta inicial: por que então a igreja adora a Jesus? Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos encontrar várias respostas, várias razões, na verdade em toda a Escritura. Interessante que Jesus, em Lucas 24, conversando com os discípulos de Emaús, ele disse que era necessário que se cumprisse tudo o que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus aparece em toda a Bíblia, ele é o centro da Escritura. Mas a razão principal pela qual a igreja adora Jesus é porque Jesus é Deus, é porque ele é Deus Filho. Para nós, igreja de Cristo, Jesus é mais do que um profeta, Jesus é mais do que um mestre, porque um mestre a gente ouve, um profeta a gente escuta, mas a Deus nós adoramos. Então essa é a grande diferença. Há pessoas que reconhecem o Jesus histórico, o Jesus que foi um profeta, que foi um bom mestre, há pessoas que consideram Jesus sob vários aspectos. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós temos uma revelação de Deus, de que Jesus, ele é mais do que um profeta, ele é mais do que um mestre, ele é Deus, Deus Filho. E João nos fornece pelo menos 3 referências no seu Evangelho, nas quais o título Deus é explicitamente dado a Jesus. Primeiro, no versículo 1, João 1:1, João diz que o Logos pré-existente é Deus, ou seja, ele diz que Jesus já existia antes da encarnação, é a pré-existência de Cristo, a eternidade também de Cristo.
E João diz que o Logos pré-existente, o Verbo eterno, é Deus. No versículo 1 ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Logos, a palavra identificada aqui com Jesus, não somente estava com Deus, mas João diz ele era Deus. E ainda, ele participou da criação. Jesus é coparticipante da criação. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós adoramos a Jesus como igreja, porque Jesus é Deus, porque ele é eterno, ele é anterior à encarnação. Jesus não passou a existir no ventre de Maria, Jesus é eterno, é pré-existente. E é interessante que, historicamente, João Batista nasceu primeiro que Jesus, né? Quando o anjo vai anunciar o nascimento de Jesus a Maria, o anjo, para aquecer o coração de Maria, porque ela ficou assustada, ela diz: como é que isso é possível? Eu não tenho relação com homem algum. O anjo diz: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí o anjo diz assim: e além disso, Maria, além de ser obra do Espírito, quero dizer para você que aquela sua parente Isabel, para quem diziam que era impossível dar à luz, ela já está no 6º mês. Então, historicamente, João Batista nasceu primeiro. Aí você leu no texto, João capítulo 1, versículo 15, que João Batista começa a testemunhar de Jesus, e diz assim: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. João nasceu primeiro, João Batista, mas ele reconhece a pré-existência de Jesus, a eternidade de Jesus. No capítulo 8 desse mesmo evangelho, no versículo 58, Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí os judeus pegaram em pedra para atacar em Jesus, né? Porque disseram assim: ele não tem nem 50 anos e viu Abraão. Jesus falou assim: Abraão viu o meu dia e alegrou-se, porque Jesus é eterno, Jesus é Deus. Mas João avança e não somente apresenta aqui o título de Deus explicitamente a Jesus no versículo 1, mas João também diz que o Logos encarnado, o Verbo encarnado também é Deus. Primeiro ele diz que o Logos pré-existente, né, o estado de Jesus na sua pré-existência, ele diz que Jesus é Deus, ele não estava somente com Deus, mas era Deus. Agora João diz que aquele que se fez carne, o Logos encarnado, a palavra que virou gente, também é Deus. Versículo 14 e versículo 18, João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E no versículo 18, João diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, percebam, que está no seio do Pai, é quem o revelou. O Deus unigênito, Jesus, foi quem tornou o Pai conhecido em sua encarnação. Então, amados, Jesus é pré-existente, o Logos encarnado é Deus, o Logos pré-existente é Deus, o Logos encarnado é Deus. Quem se encarnou, diz João, foi o Deus unigênito. Não foi só um profeta, não foi só um mestre, não foi só o filho do carpinteiro, é Deus unigênito. O Verbo se fez carne, aquele que é eterno virou gente, pisou esse planeta, veio ao nosso encontro, e ele é o Filho de Deus.
Por isso ele merece a adoração da sua igreja, do seu povo. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível. O Deus invisível se manifestou em Cristo. O autor aos Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus 1, de 1 a 4. E João aqui afirma: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Revelar é tirar o véu, é se manifestar, é se mostrar. Jesus é Deus Filho. Mas ainda há uma terceira referência em que o título de Deus, Theos, é aplicado a Jesus. João capítulo 20. Evangelho de João capítulo 20, versículo 28. E aí a terceira referência é, a primeira, o Logos pré-existente é Deus, aquele que existia antes da encarnação. O Logos encarnado é Deus e o Cristo ressuscitado é Deus. João 20, versículo 27 e 28. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Amém, irmãos? Jesus, o Cristo ressuscitado, é Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados, porque cremos, por conta da revelação de Deus, na Escritura, que Jesus é mais do que um profeta, é mais do que um mestre. Jesus é Deus Filho, é o Messias, é o Cristo prometido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tomé reconheceu a divindade de Jesus ao vê-lo ressurreto dentre os mortos. Aquele que foi manifestado na carne, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele é Deus, Ele é Senhor. Agora, irmãos, olhando para o Evangelho de João, nós vamos perceber que a divindade de Jesus, ela, no entanto, não depende somente da atribuição direta da palavra Deus, Theos, a Ele, mas ainda outras realidades apresentadas pelo próprio Senhor Jesus, confirmando a sua divindade. Eu quero pensar rapidamente em algumas delas, algumas realidades apresentadas pelo próprio Senhor Jesus, confirmando a sua divindade. Primeiro, João capítulo 12, no versículo 44, percebam que Jesus afirmou que crer nele é o mesmo que crer naquele que o enviou. João 12, 44, e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Crer em Jesus é a mesma coisa que crer naquele que o enviou. Capítulo 14, ele diz: crede em Deus, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. No versículo 45, verso seguinte, Jesus diz que olhar para ele é olhar para aquele que o enviou. João 12, 45, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Aleluia. Quando Jesus está conversando com Filipe, lá em João 14, versículo 9, né? Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, né? João 14, 8, a resposta de Jesus, João 14, 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crer em Jesus é o mesmo que crer em Deus.
Olhar para Ele é a mesma coisa que olhar para o Pai. Mas eu quero chamar a sua atenção para as duas seguintes afirmações de Jesus, muito sérias. Odiar a Jesus é o mesmo que odiar o Pai. João 15, versículo 23, Jesus diz: quem me odeia, odeia também a meu Pai. Quem rejeita a Jesus, está rejeitando o Pai, está rejeitando o Criador. E ainda, Jesus afirmou que todos devem honrar o Filho, assim como honram o Pai. João capítulo 5, João 5, versículo 23, Jesus declara, João 5, 23, no 22 ele diz: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então Jesus afirmou que todos devem honrar o Filho, assim como honra o Pai, porque Ele e o Pai são um. João 10, 30, eu e o Pai somos um. Agora, amados, Ele sendo Deus, você e eu só temos duas opções: ou nós o adoramos, ou nós o rejeitamos. Ele diz: olha, quem me odeia, odeia o Pai, quem me honra, honra o Pai. Não há uma terceira opção. Jesus é ou você rejeita ou você adora. Porque se ele é um poeta, se ele é um profeta, se ele é um mestre, você tem a opção de, eu me identifico mais com outro mestre, eu me identifico mais com outro profeta. Agora, se ele é Deus, e ele diz que é, e a Bíblia diz que ele é, a Deus nós adoramos. Talvez você pense, mas odiar é muito forte, né? Mas é o que a Bíblia nos ensina. Ou nós cremos em Jesus, recebendo a salvação eterna pela fé, e consequentemente, ao sermos regenerados e salvos, nós vamos adorá-lo, ou nós vamos nos manter rebeldes contra ele e recebemos a ira de Deus. É o que está em João capítulo 3, versículo 36. Nós lemos muito João 3,16, que é um versículo maravilhoso, que resume a Escritura, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, a generosidade de Deus, entregando o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, todo que crê no Filho não pereça, mas tenha vida eterna. Mas olha João 3,36, como nós chegamos a essas duas possibilidades somente, não há uma terceira. O texto diz, João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. É uma afirmação da Escritura. A salvação é pela fé, quem crê, mas não é em qualquer pessoa, quem crê no Filho tem a vida eterna, promessa de Deus para nós. Mas veja a segunda parte do texto: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Percebo que o contrário de crer aqui, não é não crer, o contrário de crer é se manter rebelde. Lembra que eu falei o que é uma conversão? É você sair do estado de rebelião e passar para o estado de adoração. É baseado aqui em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que se mantém rebelde contra o Filho, o que rejeita o Filho, e na linguagem de Jesus, quem o odeia, que acha que não precisa. E há muitas pessoas nos nossos dias, no século 21, que acham que não precisam de Jesus, que dão conta da sua demanda espiritual. Mas a Bíblia diz, se a Bíblia é a sua referência para a vida espiritual, para as questões da vida, da eternidade, se a Bíblia é o seu ponto de partida, você vai encontrar nela um único meio de salvação, um único meio. Aqui não há outra possibilidade, somente através de Jesus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, é o Filho. Quem crê no Filho tem a vida eterna.
O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É assim, ou nós ficamos debaixo da graça de Deus, ou nós ficamos debaixo da ira de Deus. Quem é que nos livra da ira de Deus? A Bíblia diz, somente Jesus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A Bíblia diz que nós aguardamos do céu a Jesus, o Filho de Deus, que nos livra da ira futura. Há uma ira de Deus contra toda maldade que é praticada contra Ele, toda injustiça, tudo que é injusto, tudo que é mal, afronta a santidade de Deus. E Deus vai punir isso, querido. A ira de Deus, diz Paulo em Romanos capítulo 1, se revela do céu contra toda impiedade, toda iniquidade. Isso vai ter um fim um dia. Agora, isso pode ter fim na sua vida agora, e deve ter agora, quando você se coloca debaixo do sangue de Jesus, porque Jesus afasta de nós a ira de Deus, a ira santa de Deus, que é ofendida toda vez que alguém se rebela contra Ele, tenta viver uma vida como se Deus não existisse, negligenciando, rejeitando, deixando de adorar o nosso Deus. E Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. A vida eterna está em Jesus. A vida eterna não pode ser dada pela ciência. A vida eterna não pode ser dada nem pela religião. A vida eterna só é nos oferecida no sangue de Jesus. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É melhor estar debaixo da graça do Cordeiro do que da ira dele. Por isso, a Escritura nos convida a adorarmos somente a Jesus. Só Ele é digno de adoração, porque Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, morreu injustamente, foi sepultado, seu corpo não viu corrupção, ao terceiro dia Ele rompeu os grilhões da morte, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, e virá buscar aqueles que o aguardam para a salvação. Hebreus 9 diz isso. Hebreus 9, 28, que Jesus morreu uma única vez, ressuscitou e retornará, aparecerá a segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Mais próximo do final da sua jornada nesse mundo, João, esse mesmo João, na sua primeira carta, ele afirmou mais uma vez que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 20, eu estou caminhando já para o final dessa breve reflexão. 1 João 5, versículo 20, o apóstolo João disse, já no finalzinho da sua vida: também sabemos, 1 João 5,20, que o Filho de Deus é vindo. Primeira carta, não o Evangelho, tá bom, querido? Lá no final da sua Bíblia. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E João conclui: este é o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ora, se Ele é o verdadeiro Deus, se Ele é a vida eterna, se Ele é o Filho de Deus, e João diz, sabemos que o Filho de Deus é vindo, veio, nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Aí ele termina dizendo no 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, é a Ele que nós devemos adorar, e somente a Ele. Aleluia! Se Jesus é Deus, e é o verdadeiro Deus, somente Ele
deve ser o alvo da nossa adoração. Só Ele. E eu queria que você pensasse um pouco sobre essa palavra adoração. Porque adoração não é somente o tempo que nós passamos nas nossas reuniões comunitárias. Porque se a adoração só acontecesse no ambiente das reuniões comunitárias, nós estamos há 3 meses sem adorar. Se alguém só adorava a Deus, ou tinha uma concepção de adoração restrita às reuniões da comunidade cristã presenciais, a sua adoração foi embora com a chegada do coronavírus. Mas a adoração, ela tem um sentido muito mais amplo. É lógico que nós adoramos a Deus quando nos reunimos comunitariamente, é óbvio. Porque a Escritura nos amplia a visão de adoração e nos apresenta a adoração no sentido de rendição da nossa vida, da entrega total, exclusiva do governo da nossa vida ao Senhor, do reconhecimento da sua obra por nós, em tudo que fazemos. A adoração, ela é manifestada no estilo de vida em que Cristo está no centro da nossa vida. Tudo o que fazemos, pensamos, agimos, sentimos, é para a glória de Deus. Paulo diz, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo para a glória de Deus. Você é um cristão e é um estudante, você está estudando para a glória de Deus, para ampliar a sua formação acadêmica, para se formar, para entrar no mercado de trabalho, para glorificar a Deus com a sua profissão. Você que já está no mercado de trabalho, você trabalha para a glória de Deus, para que o caráter de Cristo se reflita na sua vida, nas suas atitudes, no seu procedimento, na excelência do seu serviço, na maneira como você serve as pessoas. Isso é adoração. Nós adoramos a Jesus, porque nós reconhecemos que Ele deu a sua vida por nós. Você reconhece que Jesus é Deus? Para algumas pessoas, Jesus é uma pessoa boa, foi uma pessoa importante, tão importante que marcou a história dividida em antes e depois de Cristo. Para algumas pessoas, Jesus é um mestre por excelência, e é mesmo, um profeta. Nos dias de Jesus, algumas pessoas só foram até esse nível. Ele perguntou aos discípulos, quem o povo diz ser o Filho do Homem? Ele mesmo. Eles disseram, Senhor, eles dizem que o Senhor é um profeta, e dos melhores que nós já tivemos. O Senhor é comparado a Elias, Jeremias, João Batista. Só profeta com mão pesada, gente. Elias botou o dedo na cara do Acabe, do profeta, falou, você é uma perturbação para essa nação, e por tua causa nós vamos ficar sem chuva 3 anos e meio, porque você é um problema para essa nação. O Jeremias, ele era um profeta que ia na contramão dos outros, todos diziam, nós vamos ficar 2 anos só lá na Babilônia, vai ser um bate e volta. O profeta se reuniu, gente, pode ficar tranquilo, são 2 anos só, rápido, vai ser rápido. Jeremias falou assim, gente, 70. E outra coisa, olha, plantem pomares, casem-se, porque nós vamos passar um bom tempo lá. Deus vai estar restaurando a gente. Nós vamos voltar, mas são 70 anos. E João Batista, você sabe, né? O Herodes se relacionava sexualmente com a cunhada, e ele denunciou isso. E aí, a cabeça dele terminou num prato. Mas ele está na glória, porque ele amou mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Tem profeta que vive muito, porque ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas se você tem compromisso com a palavra, com Deus e com o Evangelho, a Escritura diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Jesus é comparado a esses profetas.
Mas aí ele diz assim: e vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Agora não é mais o povo, não é mais a multidão que recebe o impacto do ministério de Jesus através do ensino, através das manifestações de milagres, de sinais que apontavam para ele mesmo. Não era para autopromoção. Jesus curava e dizia assim: não diz a ninguém, né? Mas os sinais apontavam para ele. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus falou assim: Simão, você é feliz, porque você não aprendeu isso sozinho. Não foi carne nem sangue quem te revelaram, foi meu Pai que está no céu. Simão, você foi alvo da revelação. Lembra de João 1,18? Que o Deus unigênito foi quem revelou o Pai, quem tornou o Pai conhecido, e Simão recebeu isso, e Pedro recebeu essa revelação. E Jesus falou assim: olha, isso que você acabou de dizer é a pedra que vai se tornar a declaração de fé de todo membro do corpo de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque ela está edificada sobre Jesus. Aleluia. Cristão é quem reconhece Jesus como Filho de Deus, quem o adora, quem vive para Ele, quem vive para a sua glória. Não é religioso de fim de semana. Essa é uma das lições da pandemia. Serviu para revelar quem é adorador e quem não é. Quem estava preso dependia de uma programação. Nós não somos o povo da programação, nós somos discípulos de Jesus, que temos relacionamento com Ele. É um privilégio nos reunirmos publicamente. Estamos nos preparando para retomarmos a nossa vida comunitária. Mas, irmãos, nós continuamos em comunhão com Deus. Nós somos habitação de Deus, morada de Deus no Espírito. A Bíblia diz que Jesus, quando morreu, Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Nós podemos entrar na presença de Deus, em casa, no trabalho, no carro, no templo, no local de reunião, onde quer que seja. Porque Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. Nós entramos agora, somente através do sangue de Jesus. Quando Jesus morreu fora da cidade, lá no santuário, o véu se rasgou, o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, o lugar da morada de Deus, o véu foi rasgado, e agora nós entramos na presença de Deus, somente por meio de Jesus. Porque a igreja adora Jesus e só adora Jesus? Porque Jesus é Deus Filho, nosso Salvador, o nosso mediador, aquele que nos sustenta, o cabeça do corpo, o Senhor da igreja. Por que Jesus é o Senhor da igreja? Porque Ele pagou por ela, Ele nos comprou com o seu sangue. A pergunta que eu faço a você que me assiste nessa hora: você já pertence a Deus? Como é que isso é possível? Se rendendo ao amor de Jesus, reconhecendo quem Jesus é, o Filho de Deus, o Salvador, o único mediador. Creia nele, reconheça-o como Salvador da sua vida e passe a viver para a glória dele. Passe a viver uma vida de adoração em tudo que você fizer. Paulo diz: em tudo que fizerdes, fazei tudo para a glória de Deus. Amados irmãos, que a nossa vida seja verdadeiramente uma vida de adoração, para a glória do Senhor. Você está em casa, você está estudando, dirigindo aí a juventude, você continua, meu amado irmão jovem em Jesus, adolescente, as crianças, você está estudando para a glória de Deus. Talvez, meu irmão, nesse tempo você está trabalhando em casa, talvez você já voltou às suas atividades, você continua trabalhando para a glória de Deus. Continua sendo um instrumento, uma testemunha de Jesus com aquilo que você faz na sociedade, servindo as pessoas com excelência, apontando para o caráter de Jesus. Continue firme,
para a glória do Senhor, em nome de Jesus. A igreja o adora, porque Ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque a mesma revelação que Pedro teve, nós tivemos. Jesus é mais do que um poeta, mais do que um profeta, mais do que um mestre, mais do que o filho do carpinteiro. Jesus é Deus, Deus Filho. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que um dia chegou até nós. Obrigado pela graça e pela verdade que conhecemos em Jesus. Obrigado pelo privilégio de podermos entrar na Tua presença, através do sacrifício do Seu Filho amado, e reconhecermos que Ele é o Senhor, que a igreja foi comprada pelo Seu sangue, que nós existimos nesse mundo para testemunharmos de Jesus, da Sua obra poderosa, e ao mesmo tempo, vivermos nessa terra com a expectativa da eternidade, com a certeza do Seu retorno a esse mundo, com a certeza de que o Seu reino virá em plenitude, e nós estamos ansiosos por esse dia, declarando: Maranata, vem, Senhor Jesus. O Seu povo te busca, te anseia, nós te adoramos na beleza da Tua santidade, e nessa hora, Senhor, reconhecemos mais uma vez, como Tomé, Senhor meu e Deus meu, que Tu és o Cristo eterno, o Verbo que se fez carne. Tu és o Deus ressurreto, Tu és o soberano das nações, Tu és o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor receba a nossa adoração em tudo o que fizermos, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.